Olá a todos, eu sou Mariana, sou da UFRJ. Já dei algumas outras aulas para vocês no Brisa. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a questão de pré-registro de protocolos de revisões sistemáticas e meta-análise. Mais especificamente, o pré-registro na plataforma Prospero, que é a plataforma mais utilizada, né, para registro de revisões sistemáticas. Então, o registro das revisões sistemáticas, ele não é obrigatório ainda, mas ele é bastante recomendado e incluído nas diretrizes do Cochrane. Bom, esse artigo aqui, ele discute a opinião de pesquisadores que publicaram meta-análises clínicas com relação à questão do pré-registro. Então, eles receberam 270 respostas completas de autores de meta-análises clínicas, que foram incluídas na análise final. Dessas respostas, 44% dos pesquisadores não registrou esses protocolos antes da publicação. Porém, 37% das pessoas não fizeram isso porque acreditavam que as ideias delas poderiam ser roubadas, né, com esse pré-registro do protocolo, mas relataram que, em outras ocasiões, só 5% já tiveram essa experiência. E o 72% dos participantes concordou que os registros de protocolo desempenhavam um papel na prevenção da duplicação desnecessária de revisões. E, por fim, 37% desses participantes concordavam que o registro deveria se tornar obrigatório. Bom, com relação aos participantes que fizeram o pré-registro, 71% desses pré-registros foi feito na base de dados Prospero, e o tempo de registro, o tempo, né, do registro, primeiro envio até a aceitação, foi um intervalo curto, né, de inferior a um mês, em praticamente todos os casos. Então, essa aqui é a cara, mais ou menos, né, da plataforma do Prospero. O Prospero ele foi desenvolvido pela Universidade de York e ele é mantido pelo Centro de Revisões e Disseminações dessa mesma universidade e foi financiado, sua manutenção também é financiada pelo NIH. O projeto inicial foi de uma plataforma de pré-registro de meta-análises clínicas e o Prospero para animais ele foi desenvolvido posteriormente, também pela Universidade de York, mas é gerenciado, né, em conjunto pelo Centro de Revisões e Disseminação da Universidade de York e pela equipe do Circle e Camarades. Então, aqui, olhando, né, na página inicial dessa plataforma, se vocês clicarem em Join, vai abrir aqui uma tela para serem colocados os dados pessoais. E aí, vocês conseguem fazer o login, né, na plataforma, como estou aqui apresentando a página seguinte, já com o meu login feito. Bom, antes de começar o pré-registro, é bastante aconselhável que vocês tenham certeza de que não existe nenhum outro protocolo semelhante ou com uma pergunta redundante, né, que vocês estão pensando em fazer, já registrado. Então, nesse botão Search aqui, vocês conseguem abrir essa aba, que vocês podem colocar palavras-chave, tem como usar aqui o termo mesh também, e alguns filtros. E a gente consegue ter aqui o registro de todos os protocolos que estão presentes com aquelas palavras-chave. Essas palavras, né, pode ser que os protocolos realmente não sejam exatamente a mesma pergunta de pesquisa, mas o título de todos eles aparece. Então, vocês conseguem dar uma olhada para ver se já tem alguma coisa registrada, né, com a mesma proposta do que vocês pretendem registrar. É bastante fundamental fazer isso antes do início do pré-registro, justamente porque um dos papéis, né, da plataforma é evitar os estudos redundantes. Lembrando que, no caso de revisões sistemáticas e meta-análises, o material que qualquer pesquisador vai ter
para produzir, né, o seu estudo, são as publicações da literatura. Então, realmente, se a proposta for igual, se, né, a busca para aquela pergunta de pesquisa for igual, muito possivelmente a amostra que a gente vai ter vai ser muito semelhante. Então, vão ser estudos efetivamente muito parecidos e redundantes. Bom, tem uma aba aqui de ajuda nessa plataforma do Prospero, que vocês podem clicar, e aí tem algumas informações sobre detalhes de como fazer o registro, né? Aparecem primeiro esses steps aqui. O step 1, eles colocam que é importante verificar se vocês seguem o critério de inclusão do Prospero, né, para pré-registro no Prospero. Eu vou já já comentar com vocês os detalhes sobre o que seriam esses critérios, o que é aceito no Prospero, né, para o pré-registro. Bom, outra questão é que é importante que o momento do pré-registro você já tenha uma revisão mais ou menos desenhada, né? Mais ou menos planejada. Ela pode ter sido iniciada ou não, mas é importante que pelo menos a pergunta de pesquisa esteja bem estruturada, que os critérios de inclusão e exclusão, a busca. Então, algumas etapas têm que já estar definidas, né? Para iniciar esse pré-registro. É possível fazer modificações nesse registro depois dele terminado, mas o ideal é que a gente não faça tantas modificações, né? As modificações ficam salvas, todas as versões, mas o ideal é que a gente não faça tantas modificações, por isso que é interessante que né, as etapas iniciais já estejam definidas. Bom, também verificar antes de começar o registro se algum outro membro da sua equipe já não fez essa questão do pré-registro. Bom, além disso, eles colocam aqui a questão de verificar se não tem nenhuma outra revisão sendo desenvolvida, né, com a mesma pergunta de pesquisa ou com uma pergunta muito parecida, que foi o item que eu já comentei antes com vocês. E aí são apresentados esses botões que seria para começar a revisão. Vocês notam que tem aqui dois botões diferentes. Um seria para o registro de meta-análises ou revisões sistemáticas clínicas e o outro para meta-análises ou revisões sistemáticas pré-clínicas. Aqui na aula de hoje, a gente, obviamente, vai falar, né, os detalhes com relação ao pré-registro das meta-análises pré-clínicas. Então, aqui considerando o que seriam as meta-análises aceitas, né, tanto no escopo clínico quanto no escopo pré-clínico, elas devem ser revisões temáticas que estão em andamento ou planejadas, e, em ambos casos, o resultado tem que ser relacionado à saúde humana. Então, mesmo as meta-análises pré-clínicas, é necessário que o resultado tenha um foco, né, de alguma informação que pode ser relevante à saúde humana. E, além disso, é importante ressaltar que não podem ser pré-registradas no Próspero protocolos de revisões sistemáticas iniciadas que a extração de dados já tenha sido feita, né? Então, a revisão sistemática tem que não ter sido iniciada ainda ou estar em andamento numa etapa anterior à etapa de extração de dados. Tem alguns outros pontos, além desse, que impedem, né, o pré-registro no Próspero. Então, eles não aceitam revisões de escopo ou de mapeamento. Então, caso a sua revisão seja uma revisão de escopo ou mapeamento, é necessário fazer o pré-registro em outra plataforma, como, por exemplo, a Open Science Framework. Os protocolos da Cochrane, eles vão ser incluídos automaticamente no Próspero. Então, não se deve submeter aqui manualmente esse protocolo, porque ele já vai automaticamente, se é um protocolo da Cochrane, ele já vai ser automaticamente incluído na plataforma de pré-registro do Próspero. E também eles aconselham que não sejam incluídas revisões sistemáticas de treinamento, né? Então, por exemplo, se vai ter uma aula para alunos, o ideal é que não se abra um protocolo no Próspero para que ele faça o treinamento do preenchimento.
A gente mesmo na aula síncrona, né, vou disponibilizar para vocês uns materiais para a gente fazer esse treinamento, mas a gente não vai fazer dentro da plataforma, porque isso acabaria gerando, né, um trabalho a mais para as pessoas que revisam os protocolos, e, para além disso, vai acabar gerando arquivos mortos ali, né, de registro, que são arquivos que não vão efetivamente gerar uma meta-análise realmente. Então, bom, inicialmente, tem algumas perguntas de um estilo meio checklist para verificar se a revisão sistemática que vocês pretendem registrar, ela é elegível para ser pré-registrada no Próspero. Então, a primeira pergunta, se o registro vai ser feito em inglês, porque só são aceitos registros em inglês. O título do projeto pode ser incluído em algum outro idioma, mas o registro como um todo tem que ser feito em inglês. Então, de novo, alguns itens que eu citei ali já, né? Então, tem uma pergunta se seria uma revisão de escopo ou mapeamento, que nesse caso não seria aceita. Se existe uma relevância para alguma doença, né, como modelo de doença humana, já que isso é obrigatório para o pré-registro no Próspero. Se é uma revisão da Cochrane, porque caso for, né, não é necessário esse registro manual. E se seria uma revisão de treinamento, que também não deve ser submetida, né, o protocolo não deve ser submetido para o Próspero. Aqui eles fazem um outro lembrete, né, que eu já comentei no princípio, para vocês olharem ali naquela aba de search, para ver se tem algum outro protocolo semelhante, tipo uma pergunta redundante que já esteja pré-registrado, justamente para evitar duplicações. E aqui, né, tem um item para vocês responderem sobre essa pergunta. Também perguntam se o protocolo já foi escrito, né, fora da plataforma, porque eles aconselham que você já tenha o protocolo completamente escrito antes de começar a completar o protocolo do Prospero, porque isso facilita bastante o processo. E também perguntam se vai ter mais de uma pessoa envolvida numa revisão sistemática, porque, como a gente sabe, tem várias etapas de revisão sistemática que são necessárias mais de uma pessoa, né? Porque a gente precisa fazer algumas etapas em duplicado. Também por uma questão de transparência, né, e de uma filosofia do Prospero, de transparência na pesquisa, eles perguntam se vai ser publicado, os resultados vão ser publicados depois do fim do projeto. Bom, e aí tem uma série de perguntas com relação à etapa, né, de pesquisa, etapa da sua revisão. Então, primeiro uma pergunta se ela já foi iniciada ou não, e depois perguntas sobre etapas específicas da revisão, que você pode completar aqui se ela não foi começada ainda, se já está iniciada, mas não completa, ou se já foi terminada. E aí, isso precisa ser respondido para cada uma das etapas da revisão. Aqui, nesses itens que estão nessa página, não teria problema que todas essas etapas estivessem, inclusive, completas. Mas aí, a partir daqui, né, a partir da extração de dados, essa etapa não pode ter sido começada para que a gente possa fazer o pré-registro na plataforma do Prospero. Bom, depois de respondidas essas perguntas de checklist, aí vocês podem seguir para o registro do protocolo propriamente dito. Nesse botão cinza, né, seria o botão para abrir a página para começar a preencher os dados específicos sobre o protocolo. Mas, se vocês perceberem aqui, tem uma informação aqui em verde que é clicável e ela vai abrir uma aba, né, de auxílio para o processo de registro do protocolo. Então, muitas das coisas que eu comentei aqui são comentadas ali. Tem um videozinho explicando, né, como que seria esse processo. E aqui, de novo, também tem em verde que você pode clicar e aí abrir um documento em PDF com detalhes de como cada um dos itens devem ser preenchidos. Bom, além disso,
nesse ano, algumas das pessoas, né, eu faço parte das pessoas que fazem as revisões do Prospero para estudos pré-clínicos, e alguns de nós fizemos esse artigo. É um artigo também com algumas dicas do que a gente espera em cada um dos itens, né, explicando também um pouco por que a importância de cada item. E eu acho que pode auxiliar bastante vocês também, antes de fazer um pré-registro no Prospero, e também um pouco entender, né, os itens mais importantes do pré-registro. É um artigo de acesso aberto, então vocês podem, né, conseguir baixá-lo no PubMed sem problemas, e eu acho que também pode auxiliar bastante. Eu vou agora comentar sobre alguns desses itens de preenchimento, que são itens que a gente costuma ver um pouco mais de problema, mas lembrando, né, que tem todo esse material de suporte, tanto do artigo quanto dentro da parte ali de ajuda na plataforma. Então, começando por um comentário, né, geral sobre a questão do pré-registro, os artigos que podem, os protocolos que podem ser submetidos ao Prospero são protocolos que vão fazer revisões sistemáticas com artigos que tenham utilizado animais, né? É possível também que vocês registrem nessa parte de animais um protocolo de revisão sistemática que tenha uma etapa que seja feita com artigos em que foram utilizados animais e uma outra etapa com a mesma pergunta de pesquisa com artigos que é, foram feitos com humanos ou com células. Mas é importante que haja uma parte, né, dessa pesquisa que envolva uma revisão sistemática ou meta-análise com estudos que usaram animais. Outro item é que é preciso ter relevância para a saúde humana, né? Algo que eu já tinha comentado antes. Então, na minha pergunta de pesquisa, tem que ter nitidamente, né, algo que seja relevante para a saúde humana. Além disso, nos casos que a gente vai fazer essas revisões em duas etapas, né, uma pergunta de pesquisa e uma etapa de revisão com estudos com animais, uma etapa de revisão com estudos com humanos, por exemplo, para praticamente todos os itens, vocês vão precisar colocar em separado as informações da meta-análise com estudos com animais e da meta-análise com estudos com humanos. Então, ali dentro de cada item, especifica, né, que é da revisão com animais, e aí descreve, e embaixo da revisão com humanos, e aí descreve. Uma outra opção, no caso de revisões sistemáticas com humanos, seria usar essa pergunta de pesquisa no Prospero para Animais para a revisão sistemática com animais e fazer um outro pré-registro na plataforma, né, de revisões sistemáticas clínicas para a segunda etapa da pesquisa. Bom, então, falando agora de alguns itens, tem um item que pergunta sobre a previsão de fim do trabalho, né? E aí, aqui nessa etapa, a gente considera a viabilidade do tempo proposto com o que está proposto no projeto. Bom, se vocês colocarem prazos inferiores a 2 meses, provavelmente vocês vão receber um e-mail questionando especificamente sobre esse item do tempo, e o projeto nem vai ter sido analisado ainda antes de vocês responderem essa pergunta, porque a gente entende que, mesmo com grupos grandes e que já tem uma expertise considerável com revisões sistemáticas, que 2 meses realmente é um período, ou menos, um período muito curto, né, para conseguir desenvolver um projeto. Para além disso, também podem ter outros questionamentos sobre prazos relativamente curtos, se a gente considerar que, pelo que está descrito ali no projeto, que a carga de trabalho vai ser razoável e que pode ser que ela não seja possível naquele tempo. Nesse caso, isso vai vir como um questionamento junto com os outros questionamentos, né, as outras pendências, mas aí vai precisar ser respondido também. Bom, um outro item, né, que na verdade é um item que as informações vêm ali daquele checklist que a gente preencheu previamente, é sobre o estágio de revisão. E aí, como eu já falei algumas vezes, não são aceitas revisões que a extração de dados já tiver sido começada. E aí é importante que esse item
né, 5, esteja em acordo com outras informações que estão no resto do protocolo. Então, é importante estar atento a isso. E também que, ao longo do protocolo como um todo, vocês estarem atentos a só usar o tempo verbal no passado para itens que já foram realizados naquele projeto. Né? Às vezes a gente faz um copia e cola de algum estudo anterior do grupo, por exemplo, e aí pode ficar o passado, e isso acaba sendo como visto como uma contradição entre o que está marcado no item 5 e o que está marcado, né, o que está descrito no protocolo. Então, fiquem atentos a isso, porque para não aumentar o prazo, né, para que o registro de vocês aconteça. Bom, no item 15, é o item que se refere à pergunta de pesquisa. Na grande maioria das vezes, essa pergunta de pesquisa, ela vai ser seguindo ali o critério PICO, né, que seria incluir nessa pergunta de pesquisa a população, a intervenção, o comparador e o desfecho. A gente, em geral, solicita, né, que as perguntas preencham todos esses itens. E, alternativamente, também pode ser usado, né, o critério COCOPOP, que seria condição, contexto e população, que geralmente é usado para estudos epidemiológicos, para revisões sistemáticas de estudos epidemiológicos. Bom, com relação às buscas, é importante que elas sejam elaboradas da forma mais abrangente possível. Elas devem ser mais sensíveis do que específicas, né? Pelo que a gente já comentou ali nas aulas de busca. A gente deve realmente ser o mais inclusivo possível. E é importante que a gente use pelo menos 3 bases de dados. A gente pede que seja colocado, né, como que essa busca foi realizada, mas o item do termo, né, do conjunto dos termos de busca realmente não é algo obrigatório, mas é altamente recomendado, já que dessa forma a gente pode auxiliar um pouco mais, né, na revisão desses termos de busca que foram definidos. Idealmente, deve-se disponibilizar a busca em todas as bases de dados que vão ser usadas, já que a gente sabe que podem ter pequenas variações entre a forma como esses termos vão ter que ser escritos nas diferentes bases de dados. E, bom, se vocês não tiverem experiência com a elaboração de buscas mais complexas, é bastante recomendado solicitar um suporte, né, para alguém com mais experiência ou para bibliotecários, para realmente poder fazer uma busca adequada. Bom, o item 18 pergunta sobre qual a doença humana que é modelada, né, a partir daquela revisão sistemática de estudos pré-clínicos. E, novamente, esse é um item obrigatório para o pré-registro no Próspero. Bom, a gente tem aqui alguns itens sequenciais, que são itens que perguntam sobre os critérios de inclusão e exclusão. Então, mais ou menos o que vocês precisam colocar aqui é aquilo que vocês construíram no guia de inclusão e exclusão de vocês, que vocês vão usar para seleção dos artigos. É importante que em cada um desses itens seja colocado o critério de inclusão e de exclusão específico relacionado àquele item, né? Não repitam a informação em vários desses itens diferentes, né? Não repitam informações nos diferentes itens. Realmente é preciso preencher com o critério de inclusão e exclusão específico daquele item. Se vocês forem usar, né, o condition, context e population, esse formulário do Prospero, nesses itens de inclusão e exclusão, foi produzido, né, considerando o formato de pesquisa PICO. Então, vocês vão ter que fazer uma adaptação. Então, normalmente, o que a gente aconselha no campo de population, você vai colocar a sua população, realmente, e aí usar o campo de intervenção para descrever a condição, o campo de desfecho para descrever o contexto, e aí, geralmente, no campo de comparação,
como nesse tipo de estudo, geralmente, esse item de comparação não vai se aplicar, a gente normalmente escreve um não se aplica. E falando especificamente sobre dois itens que a gente vê bastante problema para o preenchimento, no item 22, devem ser incluídos apenas os desenhos de estudos elegíveis para inclusão ou que devem ser excluídos. Os tipos de estudo, como, por exemplo, se você vai excluir um artigo porque ele é uma revisão, se você vai excluir um artigo porque ele é um resumo de congresso, esses tipos de publicação, eles devem ser incluídos no item 23, e não no item 22. O item 23 seria um item para outros critérios de inclusão e exclusão. Então, é aqui que esses tipos de publicação devem ser incluídos. Além disso, nesse item podem ser incluídos também, por exemplo, restrições com relação ao idioma, para inclusão no protocolo, ou restrições com relação ao ano de publicação. Então, né, esse item 23 serviria para esses pontos que não estão abordados em nenhum dos outros itens específicos. Bom, no item 26, ele é dividido em vários subtópicos. Vou falar de alguns também que a gente costuma ter um pouco mais de problema. Então, no item procedimento para seleção de estudo, a gente tem que descrever como que vai ser feito, né, essa triagem por título, resumo ou texto completo. A gente espera que sejam colocados o número de revisores envolvidos e como que você vai resolver as discrepâncias. Com relação ao método de extração, também devem ser incluídos o número de revisores envolvidos e como que as discrepâncias vão ser resolvidas, além de se vai ter algum critério de prioridade de onde os dados vão ser extraídos, né? Por exemplo, se eles estiverem em mais de um lugar, texto ou tabela, você vai ter algum critério de prioridade. E, bom, de onde eles podem ser extraídos de uma maneira geral. E também nesse item a gente espera que seja colocado, né, se os autores vão ser contactados para caso de falta de dados e se eles forem, como que isso vai ser feito, quantas vezes, por quanto tempo vai esperar uma resposta, enfim, alguns detalhes com relação a esse contato com os autores originais. Bom, em, em todos os itens que dizem respeito a dados a serem extraídos, né? E eu destaquei aqui alguns que dão um pouco mais de problema, mas vocês vão ver lá no formulário que há outros. Novamente, a gente precisa botar o dado que vai ser extraído em cada item específico, então tem um item de população, ali devem ser colocadas as informações só relacionadas à população, um item de desenho do estudo, um item de outcome, então, né, tem que ser colocado o item, a informação específica daquele item. E, bom, no item de Study Design, se espera que sejam colocados o número de grupos experimentais, número de animais por grupo e algumas outras informações que você possa querer colocar com relação ao desenho. Um outro ponto importante aqui, válido para todos esses itens de dados a serem extraídos, é que aqui a gente espera que vocês coloquem os dados que efetivamente vão ser extraídos e não repetir quais são os critérios, né, para incluir ou excluir no estudo, quais são os critérios de quais dados devem estar presentes para que aquele estudo seja incluído ou não. Aqui não, vocês devem colocar efetivamente que elementos vocês pretendem extrair em cada um dos itens. Bom, existe um item que fala de outcomes primários e secundários, e nesse item a gente espera, né, que esses desfechos sejam descritos, todos os desfechos que são de interesse devem ser descritos, mas a gente espera também que seja descrito em qual formato esses dados vão ser extraídos. Então, incluindo, inclusive, quais as unidades de medida que são elegíveis e
colocando entre parênteses se o tipo de dado que vai ser extraído, né? Cada um daqueles tipos descritos de dado são dados contínuos ou dicotômicos, porque essa é uma informação importante para a etapa de meta-análise. Bom, com relação ao item relacionado ao risco de viés, existem duas ferramentas específicas, né, para avaliação de risco de viés de estudos pré-clínicos. Uma delas é a ferramenta de risco de viés do Circle, que a gente comentou bastante ao longo das aulas, e também foi citada a ferramenta do Camarades, que é o checklist de qualidade de estudo do Camarades. Então, são essas duas ferramentas que, em geral, são aceitas pelo Prospero para os estudos com animais. Um ponto que é importante ser destacado aqui, para aqueles casos de revisões que a gente tenha duas etapas incluídas, né? Uma etapa que vai ser uma revisão com estudos com animais e uma outra etapa que vai ser uma revisão com estudos com humanos, por exemplo, a gente precisa usar uma ferramenta específica para cada um das etapas. Então, quando a gente for fazer a avaliação dos estudos incluídos na meta-análise de animais, a gente vai usar uma dessas duas ferramentas, mas a gente precisa usar uma outra ferramenta para os artigos relacionados, né, à etapa de revisão sistemática em humanos, uma ferramenta específica para estudos em humanos, tem algumas disponíveis. Bom, quando a gente tem estudos de prevalência, né, que são aqueles que normalmente a gente usa ali o Cocopop, né, que eu coloquei para vocês, existe essa ferramenta que é a Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist. Então, essa seria uma ferramenta recomendada para avaliar a qualidade e o viés dos estudos, quando a gente está falando de estudos de prevalência, que aí as ferramentas do Circle e do Camarades não se aplicariam muito bem. Bom, a gente tem o item 28, que é o item relacionado à meta-análise, né? Pode ser que se você for fazer só uma revisão sistemática, na maioria desses itens aqui, subitens desse item 28, você vai colocar não se aplica. De novo, vou comentar sobre alguns pontos específicos. Então, tem um aqui ponto que é o Effect Measure, que para vocês colocarem que medida de efeito vai ser usada, né? Como, por exemplo, o tamanho da diferença, o odds ratio. Um outro item seria o item de Effect Models. Nesse caso aqui, para estudos com animais, o efeito fixo para meta-análise raramente é apropriado, né? Porque esse tipo de efeito vai assumir que todos os estudos foram mostrados de uma mesma população, e isso quase nunca acontece nos estudos com animais. Então, de uma maneira geral, quase em todas as meta-análises pré-clínicas, é recomendado o modelo de efeitos aleatórios. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vai ter ainda uma aula síncrona para, né, discutir um pouco mais sobre esses temas. E está aqui também meu e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, estou à disposição pelo e-mail.